Glória e todo louvor seja dado ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Povo de Goiânia, viemos neste domingo, 15 de outubro, para simplesmente compartilhar a mensagem do Santo Evangelho, as boas novas de salvação. Se arrependa enquanto é tempo de conserto, é tempo de arrependimento. A Bíblia diz, lá em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Como é que está a tua vida? Você a cada dia tem obedecido mais a Deus? Ou a cada dia você tem mergulhado na prática do pecado, mergulhado nos prazeres desta vida? O homem sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. Não viemos aqui para falar de religião, muito menos de denominação, mas proclamar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus verdadeiro. A Bíblia diz, na primeira carta de João 5:20, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não é Maria, não é Aparecida, não é Pedro, nem Tiago, nem João. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Mas é Jesus Cristo. Escute com atenção, povo de Goiânia. Maria está morta. Ela não intercede por você. Maria foi uma simples serva de Deus comum que tinha pecado. Mas Jesus Cristo está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele intercede todos os dias por você. Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Jesus Cristo é Criador. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz, lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Crê em Cristo Jesus. Povo de Goiânia, se arrepende enquanto é tempo. Hoje pode ser o teu último dia de vida. Não sabemos o que vai acontecer na próxima hora. Você sabe o dia da tua morte? Queria que você pensasse e fizesse uma reflexão na vida que você tem levado. Se você descer à sepultura hoje, estarás salvo ou condenado? Pense bem, a nossa vida não se resume a esse plano terrestre. Tem um plano espiritual acima desse. E a Bíblia é clara e objetiva. Lá em Hebreus 9:27 diz: está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Depois disso segue-se o juízo, a prestação de conta. Você está preparado para o momento do óbito? Você está preparado para enfrentar a morte? Você está preparado para partir para a eternidade? Se arrepende enquanto é tempo. Jesus falou lá em João capítulo 14, a partir do versículo 6, que diz, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim.
Salvação é somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus, e não há outro. Sem Cristo não há salvação. Sem Jesus não há vida. Só há vida em Cristo Jesus. Jesus falou lá em João, capítulo 11, a partir do versículo 25, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Salvação é somente através da pessoa de Jesus. Não é Maria, não é Aparecida, mas é o Senhor Jesus Cristo. Se arrependa enquanto é tempo, pois Jesus Cristo está voltando. Não esteja desapercebido aos sinais da vinda de Cristo. Jesus falou lá em Mateus capítulo 24, no seu sermão profético. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e também Lucas capítulo 21. Deu sinais da sua vinda. Jesus não deu data de quando ele viria, mas deixou sinais. Haveria um grande engano religioso, que é o que está acontecendo agora. Jesus falou em Mateus 24:11, surgirão falsos profetas e enganaria muito. Por que o falso profeta tem campo e tem êxito? Porque muita gente não lê a Bíblia, não pesquisa, só fica na boca, só fica na opinião ali do líder, do falso profeta. Ele não procura pesquisar o que está sendo ensinado. Jesus falou que haveria fomes. Mais de 1 bilhão de pessoas passam fome no planeta. Jesus falou que haveria pestes e pragas e enfermidades e epidemias. Olha aí, o câncer, a AIDS, o ebola, o coronavírus e outras doenças. Tudo que Jesus profetizou há mais de 2000 anos está acontecendo cabalmente. Não esteja desapercebido. Efésios 5 diz: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Não fique cego por causa do pecado, cego por causa deste mundo, dos prazeres desta vida. Permita que Jesus tire essa cegueira dos teus olhos. Jesus fala lá em João 8:12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Obedeça a Jesus, permita que Ele tire essa cegueira, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, ele cega o entendimento do ser humano. O diabo é o inimigo derrotado, o qual foi derrotado na cruz do Calvário pelo sangue de Cristo. Só que esse inimigo derrotado vai fazer de tudo para levar o maior número de pessoas com ele para o lago de fogo e enxofre, porque ele já está sentenciado, ele já está condenado. Quando chegar o dia, ele vai ser lançado ao lago de fogo e enxofre. O destino eterno do diabo e seus anjos e dos demônios é o lago de fogo e enxofre. E para todo aquele que o seguiu, a Bíblia diz, segunda carta aos Coríntios 4:4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Satanás oferece à humanidade o pecado, os prazeres, tudo para escravizar o ser humano no pecado, para que não reconheça Jesus Cristo como único e suficiente Salvador.
Por isso, se arrependa enquanto é tempo. Permita que Jesus te liberte dessas cadeias, desse cativeiro. Ou você serve a Deus, ou então você está escravizado no pecado. Não seja escravo do pecado. Seja liberto em Cristo Jesus. Jesus falou lá em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente libertador. Deixa Jesus te libertar do cigarro, do álcool, da maconha, da prostituição, do adultério, da mentira. Deixa Jesus te libertar desses pecados antes que você seja condenado com eles. Se arrepende enquanto é tempo. O pecado, o que é o pecado? É desobediência contra Deus, é rebelião. Se arrepende enquanto é tempo. Confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Povo de Goiânia, se arrependa. Lá em João 12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receba Jesus Cristo. Receba Jesus. Nenhuma religião vai te salvar, nenhuma denominação, mas Jesus Cristo. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a palavra de Deus e coloque em prática. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Jesus Cristo está voltando. Arrepende enquanto é tempo. Arrepende-te. Jesus falou lá em Apocalipse 3. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui está falando de comunhão. A porta aqui representa o coração. Maravilha, Senhor! Jesus quer ter comunhão com o ser humano, quer ter comunhão contigo, mas você quer ter comunhão com Ele? Se arrepende enquanto é tempo. Deixa Jesus habitar na tua vida. Deixa Jesus Cristo ser o único e suficiente Salvador da tua vida. Se arrepende enquanto é tempo. Estamos aqui nesta manhã para simplesmente compartilhar o Santo Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus deu a ordem: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É o que estamos fazendo agora, pregando o Evangelho de graça. Você não precisa pagar nada por isso, mas queremos a tua atenção para a palavra de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrependa, porque cada um de nós um dia vai prestar conta diante de Deus. A Bíblia, ela é clara. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:13: não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patente aos olhos com quem temos que prestar conta. Não há nenhuma criatura, escute com atenção, ninguém escapa ao olhar de Deus.
Deus vê todas as coisas e sonda os corações. Um dos atributos da divindade é a onisciência. E dentro da onisciência tem a presciência. Deus sabe de tudo antecipadamente. Não há nenhuma criatura. Tudo que você fez ontem, o que fizemos ontem, Deus viu. O que você falou, Deus ouviu. O que você pensou, Deus sabe. Ninguém engana a Deus. Você pode enganar o ser humano, mas a Deus você não engana. Não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas. A nossa vida está exposta diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Vamos prestar conta diante dele. Vamos prestar conta do que fazemos, do que falamos. A Bíblia diz, Mateus 12, 36 e 37. Não pronunciais nenhuma palavra frívola, porque darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Até nas palavras vai ser cobrado. As omissões, os pensamentos, ou seja, o foro íntimo. A justiça da terra não tem como, impossível dela julgar o foro íntimo. Mas Deus tem, porque Deus sonda os corações. Deus sabe o que a gente pensa. Como é que está a tua vida? Você está preparado para esse dia de estar face a face com Jesus para prestar conta? Se arrepende enquanto é tempo. Escute com atenção, povo de Goiânia. Não queira ouvir de Jesus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não queira ouvir isso de Jesus, porque essa declaração é uma declaração forte. Apartai-vos de mim, ou seja, separação eterna de Deus. Ser banido da face de Deus é ser excluído para sempre. Você já parou para pensar nisso? É isso que você quer ouvir no dia da prestação de conta? Lá em Mateus 25, a partir do versículo 31, diz que todas as nações estarão reunidas diante do Rei, que é Jesus Cristo. Todas as nações compreende toda a humanidade, de Adão até o último homem. E Deus vai separar, o Rei vai separar ovelha para a direita e bode para a esquerda. Ovelha representa os salvos, os servos, os santos, os selados, os remidos, os que nasceram de novo. Os bodes representam aqueles que desobedeceram a Deus, que não quiseram saber de Deus, só quiseram saber da sua religião terrena. Os bodes representam aqueles que fizeram a sua própria vontade e desprezaram a Deus. Esses são os bodes. E Deus vai ter, Jesus vai falar duas declarações. A primeira vai ser as ovelhas. Jesus vai falar: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa declaração é para as ovelhas que estão à direita. E aos bodes, Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que declaração forte! Apartai-vos de mim, malditos. Todo aquele que está mergulhado na prática do pecado está debaixo de maldição. É isso que você quer ouvir de Jesus no último dia? Se você escolher desprezar a Jesus agora, pois no dia do juízo ele também vai te desprezar. Porque tudo que você planta, você colhe. Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz: não erreis, de Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso colherá.
Jesus! O que planta na carne colhe corrupção, destruição. E o que planta no Espírito, vida eterna. Se arrepende enquanto é tempo. Se arrepende enquanto é tempo. Enquanto a vida, a esperança. A esperança para a tua vida. Enquanto a vida. Porque depois da morte segue-se o juízo. Se arrependa. Deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida. Essa palavra é uma palavra de alerta. É uma palavra de orientação. Não viemos aqui para julgar ninguém, mas para expor a verdade da palavra. É o que a gente está fazendo agora. Jesus Cristo foi à cruz do Calvário para que você não fosse para o lugar de condenação eterna, que se chama o lago de fogo e enxofre, Apocalipse 21:8. Só quem vai para lá é quem quer ir. Deus tem levantado os seus servos para pregar o Evangelho, mas o que encontramos é corações endurecidos, os ouvidos fechados, não querem ouvir a palavra, não querem Jesus, querem o pecado, querem a diversão, querem o entretenimento. É isso que querem. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz lá em Atos 3:19: arrependai-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se arrepende enquanto é tempo. É tempo de conserto. É tempo de arrependimento. Jesus te deu mais um dia para você se arrepender. A Bíblia diz, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, porque ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus te deu mais uma oportunidade para você se arrepender e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Como diz Romanos 10. Quem confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador será salvo. E crer no seu coração que Ele ressuscitou, então será salvo. Reconheça Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se arrependa enquanto é tempo. O Evangelho está sendo pregado. Só que a porta da graça um dia vai se fechar. Duas situações aqui. Como é que a porta da graça fecha? Primeiro, na morte. Se a pessoa morreu em pecado, desce ao Hades imediatamente. Acabou a graça. Acabou o favor de Deus. Porque a pessoa rejeitou a salvação. Então a porta da graça fechou. Segundo, na segunda vinda de Cristo. Assim como a porta da arca da geração de Noé foi fechado, não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. O povo vivia na imoralidade, vivia no pecado, não queria saber de Deus. E Deus falou ao seu servo Noé: constrói uma arca, porque eu vou enviar juízo, mandarei o dilúvio. E Noé obedeceu, fez tudo o que o Senhor mandou. Noé construía a arca e também pregava a palavra. Lá na segunda carta de Pedro, Noé é chamado de pregoeiro da justiça. Ele construía a arca e pregava a palavra de Deus, avisando que haveria o dilúvio. Só que o povo não deu ouvido. O povo chamou Noé de louco.
120 anos de misericórdia a geração de Noé. E o povo não deu ouvido, endureceu o coração, só acreditou quando veio o dilúvio. Só que aí já foi tarde demais. 8 pessoas se salvaram do dilúvio, Noé e a sua família. Gênesis capítulo 7, tudo aquilo que tinha fôlego de vida, morreu. Então, um dia, a porta da graça também vai ser fechada. A oportunidade um dia vai acabar. Então, se arrependa, antes que a oportunidade... Senhor abençoado. Deus abençoe o trabalho aí, meus irmãos. Pensei que era pra parar pro senhor. Eu pensei que era pra... Porque liga aí, Leandro, eu não conheci ele. Ele era pra ser coroinha dos padres, ele falou que os padres não quiseram mais entender. Eu falei sempre para retirar pra sua mulher. Não, ela fica doida. A geração de Noé não deu ouvido a Noé, o pregoeiro da justiça. Não deu ouvido. Então, essa geração inteira foi engolida, morreu no dilúvio. Maravilha, Senhor. Aqui foi o juízo de Deus. O juízo de Deus veio no dilúvio, nas águas. E houve chuva 40 dias e 40 noites. Essa terra um dia ela vai ser destruída a fogo. O juízo de Deus. Deus, ele é justo, santo, perfeito. Te chama ao arrependimento. Te chama à santidade. Se arrependa enquanto é tempo. Não queira ser condenado. Não queira ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se arrependa enquanto é tempo. Essa é a palavra que eu quero deixar nesta manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Jesus Cristo está voltando. Se arrependa enquanto é tempo. Se torne uma nova criatura. Abandone o pecado. E Deus abençoe a todos. Bom dia, a graça e a paz. Amém, meu irmão. Coronel, sempre que você não queria, né, coronel? Se você quiser.